Fala galera, beleza? Mais uma aula. E essa aula, o intuito é ensinar um pouco sobre o protocolo HTTP, a gente entender isso de uma forma prática, porque se você trabalha com pentest, vai trabalhar com pentest, você tem que conhecer pelo menos a base do protocolo HTTP, entender o que é um HTTP request, o que é um HTTP response, como que funciona essas requisições, entender o que é um web server, enfim. Tudo isso a gente vai ver agora nessa aula de uma forma bem prática e bem descontraída. Vamos lá então. Bom, a primeira informação que a gente tem que ter em mente é que o protocolo HTTP ele funciona cliente-servidor. Então o cliente faz uma requisição para o servidor responde, processa e responde essa requisição, certo? Geralmente o cliente ele é o browser, né? Então ele é o navegador. Então o cliente pode ser o Google Chrome, o Internet Explorer, o Firefox, o Opera, enfim. Quando você está acessando um site, você está acessando, você está usando o protocolo HTTP e seu navegador está conversando com o web server. Do lado do servidor, então, a gente tem o web server, que é o servidor web, e aí pode estar rodando o Apache, se for no Linux, por exemplo, que é o mais comum, se for Microsoft, está rodando um servidor IIS, que é o servidor web da Microsoft, enfim, tem vários outros, né? Aqui eu só estou citando os mais conhecidos. E aqui a gente tem um exemplo aí dessa comunicação. Então, o cliente, quando ele faz uma solicitação para o servidor, ele está fazendo uma requisição para esse servidor, requisitando algum recurso, alguma coisa para o servidor. Isso é chamado de HTTP request. E o servidor vai processar essa requisição e devolver um HTTP response, a resposta para o cliente, que é chamado de HTTP response. E aqui a gente tem um exemplo do cliente se comunicando com o servidor. Então aqui ele fez um GET, que é um método HTTP, a gente vai entender isso na hora que a gente entrar na parte prática aqui. Mas só para a gente ter uma ideia mais clara de como funciona. Então o cliente faz uma solicitação, o servidor devolve processa isso e devolve com uma resposta, ok? E aqui a gente tem um outro exemplo. E aqui embaixo ele tem o formato aqui do protocolo HTTP. Então ele é composto de um header e do corpo, ok? Bom, depois eu volto para o slide para explicar mais sobre os códigos, sobre esses códigos aqui que o HTTP retorna, mas vamos começar a ver isso um pouco mais na prática. Então, para isso, eu vou vir aqui no meu Kali, vou logar aqui nele. E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é carregar o Apache, nosso Apache, que é o nosso servidor web no Linux. Então, por default, o Kali já vem com o Apache instalado, a gente só precisa iniciar o serviço. Então, para isso, service Apache 2 start. Ao fazer isso, se eu der um netstat-nlpt, a gente tem aqui a nossa porta aberta, porta 80 aberta, rodando o Apache. Vou olhar meu IP aqui, ó, 192.168.0.104. Se eu abrir aqui meu Firefox no meu Kali e abrir esse IP aqui, 192.168.0.104, eu tenho aqui meu Apache rodando por default. Então, uma instalação básica do Apache aqui, a gente só iniciou o web server e a gente já tem um servidor web funcionando. Então, nesse momento aqui eu poderia colocar um site para rodar aqui, uma aplicação web, enfim, já conseguiria fornecer um recurso web através do meu Kali. E aí a ideia é que a gente entender um pouco como funciona isso. Por default, o Apache ele usa a pasta aqui, o diretório var www, né, em alguns sistemas. No caso aqui do Kali, ele utiliza ainda HTML. Então, esse é o diretório do nosso servidor web, certo? E aqui dentro ele tem um index.html, que é o arquivo padrão, geralmente que fica no servidor web. E aí esse arquivo contém exatamente essa tela aqui. Se a gente alterar esse arquivo aqui para... vou mover ele aqui, ó, index para o original. E aí vou criar um novo index.html. Ou só teste. Não vou nem colocar entre HTML, nada, porque ele já vai reconhecer isso automaticamente. Só atualizar essa página aqui, deixa eu limpar aqui fechar e abrir de novo meu navegador, para ele não ficar em cache. Ó, ele carregou aqui o arquivo teste. Se a gente abrir aqui por IP também, igual a gente fez aquela hora,
Ó, ele carrega o teste agora, que é a página principal. Eu não precisei informar aqui que eu estou usando o arquivo index.html. Ele já faz isso automático. Ó. Ele já reconhece que o index é o arquivo principal ali e já leu o conteúdo desse arquivo. Se eu quiser ver o arquivo original, eu digito aqui original e ele me traz o arquivo original aqui. Então, só para a gente entender isso. Se você já conhece Linux, já conhece o Web Service, você vai achar isso tudo muito básico. Mas é importante eu explicar isso porque tem gente que não conhece, não tem essa base. E agora a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre o Web Service, sobre o protocolo HTTP, como que ele funciona. Então, para a gente fazer isso, o Apache aqui, por exemplo, ele mantém um log dele em var, log, Apache, access log, access.log. Né? Então, coloco aqui, ó, ele está monitorando os logs, as minhas requisições HTTP, ele vai monitorar isso, né? Manter o log disso. Então, vou abrir aqui o Firefox novamente e vou acessar de novo o meu web server. Ó. A hora que eu acessei, ele fez algum processo aqui. Ó. Notem que ele pega o endereço IP de origem, a data, a hora, aqui a requisição que foi feita. Então, aqui, por exemplo, um GET. Então, ele está buscando o recurso principal aí no site. Ele teve um código de retorno 200, eu já vou explicar isso. E aqui ele armazena o que a gente chama de User Agent, que é o cliente, né? A informação da origem aí do cliente. Então, no caso aqui, é o navegador que a gente está usando, Firefox, na versão 45, certo? Uma coisa que é interessante é que se eu vir aqui, por exemplo, no meu... Vou deixar meu web server rodando aqui, vou vir aqui para o meu Mac e vou acessar esse web server do meu Mac utilizando aqui o Google Chrome. Ó. Nota que ele acessou aqui a página teste, que é o index, e aqui ele armazenou o IP 103, acessou aqui na data tal, na hora tal, ele fez um GET para o servidor, retornou 200, que significa OK, já vou explicar isso mais à frente, e aqui o navegador que estava sendo usado. Nesse caso aqui ele mostra que estava sendo usado o Safari nessa versão aqui. Na verdade ele mostra que estava usando o Chrome, né? Ó. Google Chrome. Se a gente acessar com o Safari, só para a gente ver a diferença, ó. Vou fechar ele aqui e acessar com o Safari agora. Isso pode confundir um pouco às vezes, se você não se atentar ao User Agent, mas a gente vai ver que existe diferença no navegador que você está usando. Ó. Então aqui, de novo, ó, a última requisição aqui, ele pega o User Agent e agora sim ele está usando o Safari. Ó. Então ele pega a versão exata do Safari que estava usando, aqui ele fala que o computador é um Apple e aqui ele pega a versão do sistema operacional, ó, Mac OS X na 10.2.3 e aqui Safari. Como que eu sei que o outro era o Google Chrome? Porque ele traz isso no User Agent aqui, apesar dele mostrar Safari aqui, por ser um Apple, ele mostra aqui que é o Google Chrome que estava sendo usado. Se a gente abrir com o Firefox, ele vai ter um User Agent diferente. Então, se você acessar com Android, ele vai ter diferente também. Então, aqui a gente vê que a gente acessou com o Linux, por exemplo, que ele mostrou que é o Firefox 45, ó, a versão que estava usando. E aqui a gente vê que ele estava usando um Linux, ó, Linux nessa versão aqui, ó, 64 bits, certo? Se a gente acessar de um Windows, ele também armazena a informação do Windows e através disso a gente consegue saber se o navegador que estava acessando aquela página ele estava usando qual versão do Internet Explorer, por exemplo, ou qual versão do Chrome ou do Mozilla, e também qual versão do Windows, se era o Windows 7, se era XP, se era o Windows 8.1, se era o Windows 10, a gente consegue descobrir isso através do User Agent. Isso é bem interessante. E na aula, a hora que eu estava explicando a parte ali com slide, eu falei que o cliente geralmente é o navegador, mas nem sempre é o navegador. Pode ser, por exemplo, uma outra aplicação via terminal. Por exemplo, um cur aqui, ó, se eu abrir aqui meu Mac mesmo, eu posso dar um cur, que é um software aqui que a gente pode utilizar para trabalhar com web também, para pegar requisições, para enviar dados para um servidor web, para se comunicar através do protocolo HTTP, você pode usar o cur. E aí, nesse caso aqui, eu vou fazer um cur para esse servidor web aí, ó. Ele retornou o teste,
certo? E se a gente olhar aqui, ó, a última requisição, ele fala, olha, fez um HTTP na data tal, horário tal, IP tal. Deixa eu até subir um pouco a tela, para ver se ele não vai ficar em cima do vídeo, né? Mexer aqui. Então aqui, ó, ele mostrou a data, o IP, a requisição, o código de retorno, e aqui no User Agent ele pegou que está usando o curl nessa versão aqui. Isso é interessante para a gente saber a origem, se estava vindo de um navegador ou se estava vindo de uma aplicação. Então, às vezes, quando você está analisando logs web, por exemplo, de um servidor web, você pode ver a ferramenta. Se você rodar uma ferramenta web para um ataque, por exemplo, no User Agent dela pode vir aqui denunciando que ferramenta que estava usando, por exemplo, Nmap, Nessus ou Nikito, né, aquela outra ferramenta para análise web, ok? Mas só para a gente entender isso, então, como que funciona essa requisição. Então, quando você acessa um site, você vem aqui, por exemplo, e acessa aquele site nosso lá, que é o grupo businesscorp.com. Quando você acessa esse site aqui, a gente digitou isso no navegador e retornou a página para a gente. Lindo, né? Mágico. Isso acontece sem a gente ver. A gente só acessou o browser e digitou o site e ele já trouxe a página. Olha que maravilha. Mas como que funciona isso se a gente olhar nos bastidores, né? Como que funciona isso se a gente analisar a requisição? Então, por exemplo, limpar minha tela aqui. Quando eu vim aqui, acessei grupo businesscorp.com no meu navegador, o que aconteceu? Meu navegador se conectou a esse web server, então ele tem que saber o web server, ele sabe lá qual é o IP desse web server, na porta 80, por exemplo, que é a porta default desse web server. Então, vamos usar o Netcat, por exemplo, para fazer uma conexão e simular o que aconteceu aqui. Então, eu coloquei o "-v aqui, que é de verbose, para ele mostrar que está fazendo a conexão. Então, estou me conectando à porta 80 desse site aqui, grupo businesscorp.com, na porta 80. Então, acabei de fazer uma conexão com esse site. Ó. Ele mostrou aqui o IP do site, que a porta está aberta, e fez a comunicação. Agora, o navegador fez isso aqui. Ó. Ele mandou um GET HTTP /1.0, por exemplo, e retornou aqui o código fonte dessa página. Ó. É lógico que a gente está fazendo a requisição aqui em modo texto, a gente não vai ter o retorno da página bonitona igual ela está aqui no navegador. O navegador processa isso, interpreta isso e exibe para a gente. No caso aqui em modo texto, é só para a gente entender o processo do protocolo HTTP em funcionamento. Então, o que eu fiz aqui? Primeiro passo, me conectei ao web server na porta 80. Depois que essa comunicação foi estabelecida, aí eu comecei a trabalhar com HTTP. Então, eu fiz uma requisição, eu fiz um HTTP request para o servidor. Ao fazer isso, eu mandei aqui um GET. Então, o GET é um método que a gente está pedindo um recurso, solicitando um recurso para o servidor. Então, essa barra aqui indica que eu estou pedindo a raiz lá. O que você tem na raiz aí para ele retornar. E aqui a versão do protocolo que eu estou utilizando, HTTP 1.0. E o servidor me trouxe o HTTP response dele. Ó. Olha que interessante. Esse aqui é o header e o HTTP é a resposta do servidor. Então aqui ele trouxe aqui que o código 200, que significa OK, ou seja, a sua solicitação foi concluída com sucesso. Então eu pedi lá uma página e ele retornou essa página para mim. Aqui ele fala, por exemplo, a versão do servidor que está rodando lá, um Apache, data, tudo. E que a página, por exemplo, é HTML. Se fosse, por exemplo, uma página em PHP, que eu estivesse solicitando, ele ia trazer que as informações sobre o PHP também, a versão do PHP aqui. E logo aqui embaixo a gente tem o corpo, como a gente viu lá, que ele tem o header e depois ele tem o corpo no protocolo. E esse corpo aqui nada mais é que o código fonte da página, certo? Então essa página inteira aqui, se a gente clicar com o direito e olhar o código fonte, a gente vai ver que é exatamente o código fonte que foi retornado aqui, ó, certo? Então, essa é a mágica que ocorre quando você faz uma requisição para um servidor. Quando você acessa o servidor com o browser está se encarregando de trabalhar com o protocolo HTTP. Quando a gente faz isso, a gente consegue fazer isso de uma forma manual para a gente entender todo o processo envolvido.
A gente poderia também enviar, por exemplo, um head para o servidor. Nesse caso aqui, eu só estou pedindo o header HTTP desse servidor. Então ele me traz a resposta e aqui ele traz apenas o header, não traz o corpo da mensagem. Uma coisa interessante é que se eu voltar aqui no navegador, acessar de novo aqui o site, grupo businesscorp.com. Opa, faltou o corp. Beleza, acessei aquela mesma página. E aí, eu vou tentar acessar alguma coisa que não existe aqui. Por exemplo, Ricardo. Vou digitar Ricardo aqui. Eu tentei acessar isso. Aqui no meu navegador ele mostra 404 not found. Ou seja, ele não encontrou Ricardo nessa página. Não existe nada chamado Ricardo, nenhum recurso chamado Ricardo nesse servidor. Então ele fala que a requisição de Ricardo não foi encontrada nesse servidor. E olha que interessante, se a gente fizer o mesmo teste utilizando aqui de forma manual, vou fazer um get /Ricardo agora, vou solicitar o Ricardo então no servidor. Olha aqui o que o HTTP response retornou, um 404, um erro, 404, não é mais 200, e not found, ou seja, não foi encontrado. E aqui é aquela mensagem, que é o corpo da mensagem lá, que ele traz para o navegador exibir essa mensagem de erro aqui, certo? Então isso é bem interessante porque a gente vê o protocolo funcionando, né, de uma forma prática e entende o que está ocorrendo por baixo dos panos, ok? Então, mais algumas coisas interessantes aqui. Se eu voltar aqui para o slide, a gente vai ver os exemplos de código HTTP que a gente tem. Então, por exemplo, o código 200, ok, significa que esse recurso foi encontrado. Então, o que você está solicitando para o servidor, se ele retornou um 200, significa que existe lá no servidor. Se ele retornar um 301, por exemplo, com essa mensagem aqui, ele redirecionou, aquela página foi redirecionada para uma outra URL. O 302 também, ele fala que o recurso está temporariamente sobre uma outra URL. O que acontece aqui? Geralmente em página de login, quando você faz um login no servidor, você envia lá login e senha para o servidor, e aí quando ele aceita esse login, ele te redireciona para uma página principal lá daquele servidor. E aí nesse caso, você vai ver que a requisição, se você olhar isso por baixo dos panos, a requisição que está ocorrendo ali, ela vai ser do tipo de código 300, 301, 302, enfim, vai ser nessa faixa aí de erro, porque está ocorrendo um redirecionamento. Se ele retornar, por exemplo, um 403 forbidden, significa que falta privilégios, ou seja, existe esse recurso no servidor, mas você não tem privilégio suficiente para acessar ele. Se ele retornar um 404, not found, como a gente acabou de ver, é porque o que você está solicitando não existe naquele servidor. Tudo isso é interessante a gente entender, porque uma vez que você entende esse código de erro, você pode estar achando tudo isso muito básico. É por isso que eu falo que você deve estudar as aulas a fundo, por mais que você ache que você já saiba tudo, como funciona isso, é interessante você entender isso, porque às vezes um detalhezinho desse, como código de erro, pode fazer toda a diferença na hora que você está fazendo pentest. Por exemplo, você precisar descobrir diretórios ativos dentro de um determinado site. Você pode utilizar a resposta, você pode ficar fazendo vários HTTP requests para o servidor, solicitando vários nomes de diretórios, e sempre que retornar um 200, você sabe que aquele diretório existe, e sempre que retornar, por exemplo, 404, você sabe que não existe. Então, você facilmente poderia criar um script que faz isso para você descobrir informações naquele servidor. Como existem vários programas prontos que fazem isso, mas você às vezes não fazia ideia de como ele fazia para obter essa informação. Agora você sabe que é baseado em código de resposta HTTP. Por isso que é importante a gente entender isso. E a gente tem erros também do tipo 500, que é erros internos do servidor. Então, o servidor não suporta a funcionalidade que você está pedindo para ele, ou ocorreu algum erro ao processar essa requisição que você fez, certo? E aí ele pode retornar esse 500, esse código de erro 500. Então tudo isso é importante a gente entender para a gente ter uma noção melhor de como funciona um web server, como funciona o protocolo HTTP e como funcionam essas requisições HTTP, ok? Só mais alguns detalhes que eu vou mostrar para vocês, que eu acho pertinente falar também, que é interessante. Então eu vou desligar aqui, por exemplo, o meu Apache, Service Apache 2,
stop. Se eu dar um netstat -nlpt aqui, eu não tenho mais nada rodando nessa máquina. Se eu abrir meu Firefox agora e tentar acessar meu navegador, ó, não tem mais nada rodando aqui porque eu não tenho mais meu web server ativo. Só mostrar para vocês algumas diferenças. Você poderia facilmente criar um web server usando o Python, por exemplo, com uma única linha. Isso é interessante e pode te ajudar em algumas situações, até mesmo dentro de um pentest. Mas até para a gente entender alguns detalhes aqui, ó. Eu vou pegar aqui, por exemplo, utilizar o Python, o "-c" para falar que eu vou usar, "-c" não, "-m" para falar que eu vou usar um módulo do Python. E aí eu quero usar, por exemplo, um módulo aqui chamado Simple HTTP Server, certo? E aí eu vou informar qual o número da porta que eu quero que esse web server simples via Python funcione. Então, eu quero que ele funcione na porta 80. Ao fazer isso, ó, ele fala que está servindo HTTP na porta 80. Se eu vir agora, novamente no meu Firefox, e digitar aqui meu endereço de IP, olha que interessante. Ele abriu... Ele exibiu alguma coisa aqui agora, ou seja, está funcionando meu web server. E se eu fechar aqui, a gente vê que foi feita a requisição, ó, e o IP que requisitou, a hora e a requisição que foi feita, ó, get, que é o padrão aqui do navegador, e o código de retorno que ele teve, ó, foi um 200. Se eu vier aqui e solicitar algum recurso aqui, ó, Ricardo, por exemplo, ele deu um erro na resposta. O erro do código 404, como a gente acabou de ver, não existe o Ricardo. E aqui ele, novamente no log do Python, ele mostra aqui pra gente que foi solicitado um get de Ricardo e o código de erro aqui que é o 404, ou seja, não existe esse recurso nesse simples servidor web feito com uma linha de Python. Tudo isso é interessante para a gente ter uma noção melhor de como funciona a requisição. Da mesma forma, a gente poderia fazer aquela requisição na mão aqui para esse servidor em Python aqui mesmo. Então, por exemplo, netcat, e aí eu coloco meu IP local aqui, 104, na porta 80, e aí eu falo para ele, ó, me dá o seu header HTTP, e olha que interessante, ele traz aqui que o servidor é um Simple HTTP, nessa versão aqui, que está rodando em cima do Python 2.7.13. Então, a gente vê que a gente consegue ter uma ideia do servidor que está sendo executado, se ele está rodando, por exemplo, um servidor Windows, se ele está rodando um servidor em Python, se ele está rodando um servidor em Linux, um Apache, qualquer servidor a gente consegue ver isso pelo header do Apache. Aí você deve estar se perguntando por que na hora que a gente subiu esse servidor Apache, ele abriu essa lista aqui, ó, mostrando aqui meus diretórios do Linux. Como eu subi ele aqui no meu diretório raiz do Linux, ó, eu estava na raiz do Linux e subi meu servidor Python web aqui. Por isso que ele trouxe essa listagem de diretório aqui. Mas por que isso aconteceu? Porque eu não tenho um arquivo index dentro desse servidor. Aqui, ó, eu estou nesse mesmo diretório, ó, que é o que o Python está exibindo. Se eu vir aqui, criar um arquivo index.html, por exemplo, e colocar aqui teste index Python. Então, eu só criei uma index dentro desse diretório aqui. Se eu vir aqui agora, acessar de novo, olha que interessante, agora ele não tem mais a listagem de diretórios, ele não está mais exibindo a listagem de diretórios porque eu criei um arquivo index. Isso é muito interessante e é bom a gente entender isso, porque quando você está, às vezes, num pentest, você encontra diretórios, se essa listagem de diretórios estiver ativa no servidor web, você consegue visualizar todos os arquivos que tem dentro daquele diretório. E isso acaba sendo uma falha muito grave, porque se você varrer a internet ou varrer o ambiente que você quer testar e encontrar, por exemplo, um web server com listagem de diretórios ativas, quando você descobre os diretórios que tem nesse web server, você consegue visualizar os arquivos que tem ali dentro. E muitas vezes você vai encontrar arquivos críticos, como backups ou arquivos que vão te dar acesso à aplicação ou que vai te dar vai te clarear a mente para que você consiga avançar com o seu pentest. E isso é muito comum de encontrar, porque uma instalação default, por exemplo, do Apache,
ela já vem com o index ativado, o indexes ativado. E é uma função que você pode corrigir tanto colocando um arquivo index dentro desse web server, como a gente acabou de fazer aqui com o Python. Se a gente remover esse arquivo index do Python, desse diretório onde o servidor está sendo executado, olha aqui, a listagem de diretórios está ocorrendo, ou seja, eu consigo navegar por dentro desses diretórios através aqui do meu navegador. E isso acaba sendo uma falha de segurança. E só para complementar aqui isso, deixa eu fechar aqui meu... olha que interessante, eu fiz a requisição ali de home, ele já mostra também que eu fiz de home. Ele armazena tudo isso, no caso do Python aqui, ele traz isso aqui no próprio log dele. Então, agora eu fechei meu Python ali, então não tenho mais o web server rodando. Se eu ativar de novo meu Apache 2 start, ir lá para o diretório do meu Apache, vou remover aqui o index e voltar o index original dele para index.html. Beleza, ao fazer isso, eu tenho a instalação padrão aqui do Apache de novo. Olha que interessante. Como a gente tem um index aqui no Apache, ele está mostrando, ele está exibindo essa página aqui, que é o conteúdo que tem no arquivo index. A partir do momento que eu não tenho o index, se eu mover o index para qualquer outra coisa, original, que é o que estava, não tem mais um arquivo index dentro desse diretório. Se eu acessar aqui agora, deixa eu fechar aqui o navegador, que ele pega o cache, e abrir de novo. Olha que interessante. Ele dá aqui o index of e aqui o arquivo original que a gente tem aqui dentro desse diretório. Ou seja, isso aqui é o que eu acabei de falar, é aquela falha grave de você não ter um index dentro de um diretório. Isso ocorre porque, por default, o Apache ele não vem com essa opção desabilitada, ele vem com essa opção ativa e aí você tem aqui na raiz, por exemplo, o index, certo? Ele não vai exibir isso. Mas imagine o perigo de você ter um diretório aqui chamado, por exemplo, admin. Eu acabei de criar um diretório chamado admin. E se eu acessar aqui, ele mostra que eu tenho um diretório admin. E eu consigo navegar por esse diretório. Tudo isso porque eu estou vendo que ele tem um index off, certo? E como que eu faço para desabilitar, por exemplo, essa opção no Apache? Então aí você precisaria conhecer um pouco das configurações, de como configurar um servidor Apache, por exemplo. Mas se você vir aqui, por exemplo, no arquivo de configuração do Apache, você vai ver que aqui embaixo, onde ele fala das informações do diretório, por exemplo, do www aqui, a gente tem o index. Esse index aqui, significa que ele está indexando o diretório. Se essa opção tiver dessa forma aqui no seu servidor Apache, significa que você está com a listagem de diretórios ativas. Então você deve remover essa opção. E você também tem, às vezes, isso no arquivo de configuração aqui, que é esse arquivo aqui onde o seu site fica ativo, documento root aqui onde ele mostra também. Às vezes ele pode ter essa configuração aqui também. Então vai depender muito de como está configurado o seu Apache. Eu vou reiniciar o Apache agora que eu fiz essa alteração e vamos ver se ele vai continuar com a listagem de diretório ativa aqui. Olha que interessante. Depois que eu removi aquele indexes da configuração do Apache, agora ele não está mais indexando. Ou seja, mesmo que eu não tenha um arquivo index aqui, eu não consigo navegar mais pelos meus diretórios e ver os arquivos que tem dentro desse servidor. Ele retorna aqui um erro agora 403, que é o erro forbidden. Se a gente olhar lá naquela tabela que a gente viu, é o erro de quando você não tem permissão para acessar esse recurso. Então isso é bem interessante a gente entender como funciona isso, porque no pentest, no dia a dia, a gente acaba encontrando isso. Às vezes você encontra um web server lá que está com hardening, que a gente chama, que está omitindo essas configurações aqui, essas opções. Isso aqui também é uma opção que a gente consegue omitir no Apache. Aqui ele está mostrando exatamente a versão do Apache que está rodando nesse web server. Então ele fala, está rodando o Apache 2.4.25. Se eu quiser
remover isso, eu poderia alterar essas configurações aqui. Nas configurações do Apache, fica em conf... Deixa eu ver. Deixa eu só limpar minha tela aqui para ficar mais fácil. Nano, etc, Apache 2. Conf available e aí security.conf. Aqui a gente tem essas opções, ó, server tokens, que a gente poderia alterar isso para, por exemplo, prod. Né? Se a gente colocar full aqui, ele vai mostrar o máximo de informação sobre o nosso web server. Se a gente colocar prod, ele mostra menos informações. E aqui a assinatura a gente pode mudar também para off. Então essas duas opções aqui, por exemplo, ela já vai impactar um pouco em como o Apache vai retornar essas informações. Então aqui a gente vê, por exemplo, que ele estava retornando todas essas informações aqui. Agora que a gente alterou essa configuração no Apache, ó, pode ver que ele já não mostra mais a versão que o Apache está rodando ali. Então tudo isso é chamado de hard, né? Quando você blinda seu servidor, quando você torna esse seu servidor um pouco mais seguro, fechando algumas configurações e dele exibir versões, dele permitir index, por exemplo. Então tudo isso é interessante a gente entender para a gente entender um pouco mais de como funciona e para a gente entender um pouco mais como funciona tanto o protocolo HTTP como um web server e como que funciona essas requisições. Uma última coisa que eu quero mostrar para vocês é em relação a proxy. Então aqui eu vou voltar agora ao padrão aqui do meu web server, ó. Vou remover esse diretório admin aqui e vou voltar o arquivo original para index.html. Só para a gente ter a configuração aqui do nosso web server normal de novo. E uma última coisa que eu quero mostrar para vocês é o funcionamento de um proxy. Um proxy como o Burp Suite, por exemplo, que é uma ótima ferramenta para a gente fazer análise do protocolo HTTP e análise web, pentest web. A gente usa muito o Burp justamente para a gente entender o que está acontecendo. Então aqui, ó, eu cliquei para abrir o Burp aqui, ele deu aqui uma mensagem. Essa versão que vem com Kali aqui é do Burp Free, ele é gratuito. Então aqui eu posso dar um Next, Start Burp, e ele vai abrir o meu Burp aqui. A versão paga do Burp custa em torno de $350, mais ou menos, e ela ativa alguns recursos mais avançados aí. Mas o que a gente tem que entender aqui é a tela do Burp. A gente pode vir aqui em Proxy, Options, ele mostra aqui em qual porta que ele está rodando, no caso aqui a porta 8080. Aqui a gente também tem algumas opções como interceptar as requisições, interceptar as respostas também. Por enquanto, por default, ele fica só com interceptar as requisições. A gente pode vir aqui em Intercept, ele está Intercept Off agora, ó, que eu desliguei. Então aqui se eu fizer qualquer requisição ele não vai interceptar, se eu ligar ele vai interceptar. E para a gente configurar isso, a gente vem no nosso navegador, Preferências, Avançado, Network, Settings, e aqui a gente coloca a configuração manual de proxy, o endereço IP e a porta que ele está rodando, no caso a porta 8080. Então eu coloquei aqui e agora meu navegador agora está passando por um proxy. O que significa que se eu fizer uma requisição aqui para acessar, por exemplo, esse Apache, se a gente ver aqui no Burp, o Burp vai pegar essa requisição. Vou fechar aqui meu navegador, abrir de novo. E vou carregar aqui o meu web server, 192.168.104. Ele está carregando, nota que ele não abriu nada ainda. Se a gente vir aqui para o Burp, ó, ele mostra uma requisição HTTP sendo feita para o Google. Por que isso? Porque a hora que eu abri o navegador, ele já estava por default para acessar a página padrão ali do Google. Por isso que ele mostrou isso. Então eu posso dropar essa requisição, ele vai jogar isso fora. E eu posso encaminhar a requisição também. No caso aqui, encaminhar essa requisição, que é a requisição correta que eu estou fazendo aqui. Então, a hora que eu der um forward aqui, ó, nessa requisição, ele vai trazer a página aqui para a gente, que é o retorno. E se a gente vir aqui em HTTP
History, a gente vê, por exemplo, a requisição que foi feita. Ó. Então, se a gente clica aqui, ele fala a requisição que a gente estava fazendo. Ó. Aqui em Reader, a gente vê o nosso Reader que foi construído para enviar. E em Response, a gente vê a resposta do HTTP. Então, isso também é uma forma bem interessante da gente analisar HTTP Request e HTTP Response. E ver todos os readers, ver como a página é exibida. Ele pode mostrar isso aqui no HTML. E aqui o modo que ele traz para a gente, igual a gente estava fazendo, por exemplo, com o Netcat. Certo? Então, tudo isso é bem interessante. Só mais um detalhezinho sobre o Burp. Se a gente vir aqui em Options, a gente pode marcar essa opção aqui, interceptar as respostas também. E aí, se a gente fizer uma nova requisição aqui, ó, o Burp ele vai capturar tanto a requisição que está sendo feita, o GET, a gente encaminha, e ele já captura também, intercepta a resposta. Isso aqui acaba sendo interessante em alguns casos, que a gente pode tanto manipular essa requisição, fica uma forma mais fácil de a gente fazer um ataque, por exemplo. A gente intercepta a requisição, pode alterar qualquer campo ali dessa requisição e enviar para o servidor, como a gente pode alterar muitas vezes a resposta do servidor para ver se a gente consegue causar algum tipo de ataque. Mas isso aí entraria na parte de ataque web mais avançado, para a gente começar a estudar outros ataques. Entendeu? A ideia dessa aula é justamente te dar um overview sobre HTTP, sobre ataques web, para que você tenha uma base aí para conseguir prosseguir com o seu ataque. Uma vez que você conhece tudo isso que eu expliquei, você vai ter uma chance maior de conseguir efetuar seu ataque. Ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que tenham aprendido alguma coisa, e te vejo nas próximas aulas. Até mais, pessoal!